O Copom manteve a Selic em 15% e isso pode resultar em uma grande oportunidade na Bolsa. Você não pode ignorar essa chance. Esse momento de manutenção da Selic, porque ela vinha subindo e parou. Esse momento é um grande ponto de inflexão que você, como investidor, não pode deixar de se posicionar em hipótese alguma. Nesse vídeo eu vou te explicar as causas e os efeitos da manutenção da Selic e a grande oportunidade que isso pode proporcionar para quem se posicionar agora, antes da queda. Então não perde a chance, se posicione aqui no canal também, se inscrevendo, e se você achar relevância nisso aqui, deixa aquele like também na parceria. Então vamos lá. Por que o fato de o Copom manter a Selic em 15% pode significar essa grande oportunidade? Ele não quis continuar aumentando, também não iniciou o ciclo de cortes para reduzir os juros e manteve. Por que isso aí é oportunidade? E para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender por que a Selic sobe. Por que o Copom aumenta a taxa de juros? E o principal motivo é para conter a inflação. Quando os preços na economia, no mercado, os serviços que você consome, quando isso tudo começa a subir demais, o mercado sobe a Selic para desestimular o consumo e o crédito. E subindo a Selic, que é a taxa de juros, os empréstimos, financiamentos, parcelamentos sobem de custo, ficam mais caros. Então as pessoas e as empresas gastam menos. E aí, com o consumo diminuindo, as empresas produzem menos, isso resulta em menos expansão das empresas, menos contratações e a economia desacelera. Porque quem manda no jogo, quem controla tudo é a demanda. E a demanda diminuindo, os preços param de subir ou até caem. E foi justamente com esse propósito que o Copom veio subindo a taxa Selic aí, até chegar no patamar atual de 15%, para dar um freio, para encarecer o crédito, encarecer o parcelamento e diminuir o consumo, diminuir a demanda. E é aí que vem a chave da questão que a gente precisa ficar atento. Enquanto o Copom está subindo a Selic, é sinal que a inflação ainda não está controlada, está fora da meta. Agora, quando o Copom resolve parar de subir e manter a Selic naquele ponto, significa que a inflação está começando a ceder e a se estabilizar. Isso aí é um sinal de virada na política monetária, se de fato se confirmar. Esse momento aí é conhecido como o fim do ciclo de alta, porque vinha subindo e parou. E o que acontece depois? E aí acontece o seguinte, se a inflação começar a ceder, aí o próximo passo costuma ser queda na Selic. Aí entra o início do ciclo de cortes, que é quando o Copom começa a ir abaixando os juros gradualmente. Só que aqui mora uma possível grande oportunidade. Pô, mas aqui onde? Na manutenção. Antes do Copom começar a cortar juros, porque a manutenção da Selic indica que o ciclo de alta pode ter chegado ao fim e que a partir daquele ponto pode ser que comece o ciclo de cortes. Porque nesse período aí que os juros vieram subindo, durante o ciclo de alta da Selic, a bolsa foi ficando barata. E é justificável, como a renda fixa estava pagando muito, 15% ao ano, a galera foi migrando, vendendo ações, vendendo fundos imobiliários e investindo em renda fixa. 14%, 15% ao ano e praticamente sem risco. Então muitos investidores fizeram esse movimento, foram vendendo ações, fundos imobiliários, e com isso as ações e os fundos imobiliários ficaram descontadas, ficaram com bons preços, que é o que a gente está vivendo hoje ainda. Só que com a manutenção da taxa Selic, os juros futuros começam a cair. Mas o que significa isso? O que são juros futuros? Vou te explicar. Juros futuros são a expectativa do mercado sobre como vai estar a taxa de juros, a taxa Selic, nos próximos meses ou anos. Então imagina o seguinte, Selic hoje está em 15%, certo? Beleza. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vinha subindo a taxa para controlar a inflação e chegou em 15%. E depois disso, resolveu parar de subir e manter a taxa em 15% mesmo. Então, como eu já falei, isso aqui indica que a inflação pode estar controlada e que a partir daqui vai se iniciar o ciclo de cortes, as quedas nos juros. Então, o que o mercado faz? O mercado projeta quanto estará a Selic daqui a um ano, daqui a 2 anos, 5 anos, e os juros futuros refletem essa expectativa do mercado. E aí, o que acontece com as ações e fundos imobiliários quando os juros futuros caem? Eles começam a se valorizar, muitas vezes até em alguns casos disparam. E por quê? Porque o mercado sempre antecipa os movimentos. Aquele mesmo efeito que aconteceu quando a taxa de juros veio subindo, que a galera começou a sair da renda variável, vender ações, vender fundos imobiliários e ir para a renda fixa porque estava compensando, o juros estava alto, agora começa a acontecer o oposto. Os juros começam a cair e essa galera vai querer voltar aqui para os fundos imobiliários e para as ações, e isso vai fazer com que o preço suba. Só que aí vem um ponto-chave do porquê a manutenção pode ser a oportunidade. Porque quando
quando os juros começam de fato a cair, a galera já começa a fazer essa migração e os preços sobem muito rápido. Na manutenção, os preços ainda estão baratos, porque os juros ainda não começou a cair. A Selic ainda está em 15. Só que o juro futuro já caiu, indicando que a Selic pode ser que a partir dali comece a cair. Então, quando essa galera começar a chegar, já vai estar tudo caro. Então, você tem que se posicionar antes. Isso é o que o mercado faz, porque o mercado, os fundos, o capital estrangeiro, os grandes investidores, eles olham os juros mais lá na frente. Então, enquanto você está lá curtindo aí nos 15% na renda fixa, eles já estão se posicionando agora, porque como rolou a manutenção, é um grande indício de que vai começar a cair esses juros. Eles já estão prevendo esse movimento de volta para a renda variável e um boom nos preços. Então o momento de se posicionar esperando esse movimento é agora que ainda está tudo barato. Depois, quando esse movimento ficar evidente, que começar a cair de fato, você já vai ter perdido uma grande oportunidade. Olha só o que aconteceu em 2016 e 2017. A Selic foi sendo mantida em 14,25% por vários meses. E a partir de outubro, a Selic começou a cair. Só que o Ibovespa, que é a bolsa, já vinha subindo no período de manutenção da Selic. Aqui em junho, julho, agosto e setembro. Olha só como o Ibovespa já tinha subido nesse período. Quando de fato começou a queda, o Ibovespa já tinha subido muito. E depois disso, conforme os juros foram caindo ainda mais, o Ibovespa seguiu subindo também. Agora vamos para 2023, um outro exemplo aqui. A Selic foi mantida em 13,75 até julho de 2023. E a partir de agosto iniciou o ciclo de cortes, o ciclo de redução dos juros. E aqui você pode reparar também que em maio, junho e julho, o Ibovespa já vinha subindo na manutenção antes do primeiro corte. Então quem se posicionou antes da Selic começar a cair, comprou barato e pode surfar uma grande alta da bolsa aí. E pra gente que vive de renda, isso vai gerar um yield on cost muito poderoso mais à frente. Por isso que o momento da manutenção da Selic é um sinal tão importante, porque te indica que os juros podem começar a cair, só que porém ainda não caíram. As ações dos fundos imobiliários ainda estão baratos. Há tempo de se posicionar. E quando eu me refiro aqui a esse momento como uma oportunidade para se posicionar antecipadamente, o que eu estou querendo dizer para você que investe para viver de renda como eu? Que nesse cenário é simplesmente comprar um pouco daquelas boas ações pagadoras de dividendos que você provavelmente já tem na sua carteira. Que isso aqui pode ser um bom momento de compra, porque com a Selic caindo, se você esperar a Selic cair, você já vai ter perdido grande parte da valorização que você poderia ter tido se entrasse agora na manutenção, ou se comprasse mais. E aqui é importante salientar uma coisa. Eu estou frisando para você aqui que esse momento de manutenção da Selic pode significar uma grande oportunidade. Só que, como eu sempre falo, na economia não dá para cravar nada. Se a inflação voltar a subir, o Copom pode voltar a aumentar a Selic para conter a inflação. Mas se isso acontecer, essa janela de comprar barato só vai se estender. E aí teremos um outro ponto de manutenção. Mas de toda forma, se você comprar agora, você está comprando coisa boa, barata. E quando a Selic começar a cair, você vai surfar de todo modo essa grande onda. Mas uma coisa é certa aqui. Se você esperar comprar ações e fundos imobiliários quando a Selic começar a cair, que a galera estiver vindo da renda fixa para a renda variável, com certeza você já vai ter perdido grande parte da valorização. Bom, então esse era o tão importante alerta que eu queria trazer para você aqui hoje. Se você está pensando em migrar para a bolsa, ou para nós que somos investidores, que compramos para acumular, para que isso gere uma renda para a gente lá na frente, esse momento é muito importante para você comprar mais, comprar coisa boa, barata, que tem muita coisa descontada, o momento está propício. E pra gente que é investidor de longo prazo, esse é o nosso dia a dia, né? Que é comprar coisa boa, bons preços, pagadoras de dividendos e tudo mais. Mas agora com essa possibilidade de valorização forte batendo na porta, talvez seja o momento de se posicionar um pouquinho mais. Bom, então fica o alerta aí para você avaliar se vale a pena ou não aproveitar essa possível grande janela de oportunidade. Só que, obviamente, não é uma recomendação de compra, porque a decisão do que fazer com o seu dinheiro é sempre sua, mas fica aqui o alerta para que você estude esse momento. Bom, era isso. Se você curtiu esse conteúdo, se achou que isso aqui teve alguma informação útil e relevante, bate no sino aí, se inscreve no canal e deixa aquele likezinho também na parceria, que isso ajuda a gente bastante. Abração, tamo junto e até a próxima!